se de um lado a gente fala de como conseguir mais produtividade, de outro lado a gente tem que saber que tecnologias estão disponíveis para ajudar o produtor rural, o consultor nesse momento. Por isso eu passo a palavra ao João Oliveira, líder técnico de biotecnologia da Monsanto. O que tem disponível para ajudar nessa busca de mais produtividade, João? Bom, Kellen, primeiro, eu acho que nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Eu sou da geração onde nós seríamos o país do futuro, os produtores ou o celeiro de produção mundial. E é uma verdade isso hoje no Brasil. Nós mudamos completamente o sistema de produção agrícola. E hoje o uso de tecnologias ele é fundamental para que nós consigamos atingir esses novos patamares. Não vai ser possível regredir. E esse é um ano muito delicado, porque quando nós falamos de preço, nós tiramos a razão das nossas decisões. E tomar uma decisão baseada em não preço, mas em valor, é muito diferente. Porque muitas vezes nós olhamos o preço de algo que tem um valor insignificante e deixamos de adotar. Hoje o mercado, nós estamos há 10 anos trabalhando com biotecnologia no Brasil. É uma inovação muito grande, mas com a mesma rapidez que ela entrou no mercado, ela pode sair das nossas vidas. O Brasil é um diferencial no planeta, porque nós somos a única potência no mundo capaz de produzir até 3 safras no mesmo ano agrícola, trazendo rentabilidade para o agricultor. Mas isso tudo tem um preço. Tem o preço do manejo, tem o preço da assertividade, tem o preço de não parar o sistema. É um sistema em evolução contínua e que nós precisamos entender que todas as tecnologias utilizadas hoje, elas são parte de uma ferramenta que fazem o conjunto da produtividade. Em 10 anos, o Brasil mudou completamente o cenário da produção de milho, trouxe para uma segunda safra, então hoje nós temos quase 70% da área do Brasil é plantada em segunda safra, o que traz mais desafios com o ambiente. As tecnologias hoje disponíveis, e no caso desse dia especial, eu tenho uma afeição especial, porque eu trabalhei durante 10 anos para aprovarmos essa tecnologia no Brasil. Porque tínhamos muitas dúvidas e ela é uma tecnologia que traz uma proteção que muitas vezes nós não olhamos na lavoura. Dificilmente nós retiramos a planta para olhar a raiz, senão estaríamos perdendo produtividade. Então, como fazer isso de uma forma adequada? Somente usando as melhores ferramentas. Muitas delas começam no aporte da semente, num bom plantio, num bom manejo, mas a escolha da tecnologia ela é fundamental para o sucesso e para que nós consigamos atingir patamares de produtividades que nos colocam hoje no cenário que nós estamos. Muito bom. Agora, na fala do João, tem 2 elementos que a gente vai voltar a discutir. Um deles, quando ele fala que a biotecnologia, assim como ela tem entrado mais rapidamente, ela tem perdido essa eficiência ou aquele propósito a que ela se destina com mais rapidez também. E outro ponto que eu chamo a atenção, João, é que você disse que trabalhou uma década para a entrada dessa biotecnologia no país. E a gente tem que ver quanto tempo ela vai durar, né? A sustentabilidade são temas super importantes. Voltamos a falar já? Lá no começo da nossa conversa, João, a gente falou sobre a sustentabilidade. Eu converso diariamente lá no Canal Rural com produtores rurais e ouvi, ao longo da minha carreira, muitas críticas de produtores dizendo o seguinte, vamos usar o exemplo do milho BT. Lá atrás, pagou-se mais pelo milho BT, pela garantia daquela tecnologia. Só que hoje ficou o pagamento, mas a tecnologia perdeu eficiência. É um risco também para as novas tecnologias que estão no Brasil. E por quê? E como que a gente vai viver num ambiente que as tecnologias estão desaparecendo cada vez mais rápido? Kellen, essa é uma pergunta ótima, porque na realidade nós acabamos nos enganando que nós vamos ter tudo com durabilidade. Na realidade, eu queria pegar um pouco da fala do Santi, porque muitas vezes nós procuramos soluções simples, rápidas e baratas. Não existem. Ainda mais num sistema tropical. Nós moramos num país tropical, onde os desafios são completamente diferentes dos países temperados. Nós não podemos esperar que tecnologias, mesmo as desenvolvidas em países tropicais, possam durar eternamente. Um exemplo, nós ainda temos o Ildigar funcionando nos Estados Unidos, com ótima eficiência.
sendo que as principais pragas lá não têm a pressão de seleção que nós temos no Brasil. Um exemplo, a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho... Vou aproveitar então até o teu gancho para agradecer a pergunta que veio para o João Oliveira, dizendo justamente quando a Decalb terá uma nova tecnologia para controle da Spodoptera. Não deixe de dizer o seu nome e a cidade onde está falando. João, você já responde para a gente então. Já vou responder junto disso. Na realidade, quando nós olhamos para os países tropicais, a Spodoptera frugiperda nos Estados Unidos tem uma geração. Consegue se reproduzir 1 ou 2 vezes durante um ano. No Brasil, ela chega até 10 gerações, em regiões como Bahia, Piauí, Maranhão, Goiás. São regiões de alta temperatura, onde essa praga se seleciona. É natural e é normal qualquer produto ou tecnologia que nós colocamos no mercado serem não só ultrapassada, mas quando mal utilizada, se perderem. E aí, Kellen, eu acho que tem um fator muito importante entre valor e preço, que a gente adota muito. Num momento como esse, onde o preço é importante, da commodity que baixou, subiu, o dólar foi, voltou, política, nós não temos controle sobre isso. Mas nós temos a certeza de que um bom planejamento, com um bom processo de coleta de dados, um bom manejo, pode me trazer menos perdas. E isso é muito importante, porque num país tropical, onde se produz 3 safras por ano, é impossível ter uma tecnologia de longa durabilidade. Tanto é que nós vimos isso acontecer no mercado, com uma das proteínas que se perdeu completamente. Quando nós vamos ter novas tecnologias, sendo muito otimista, 2025. 2025 e não só a Decalb. A Decalb é não só pioneira, mas ela é inovadora. Porque essa tecnologia de proteção de raiz é a única do mercado. E aí entra um pouco entre valor e preço. Eu queria mostrar um pouquinho o sistema radicular de uma planta que tem valor e outra que tem preço. Vamos dar uma olhadinha, então? Então, só para a gente ter uma noção de como a gente pode trabalhar no aumento de produtividade com pequenas diferenças em tomada de escolha. Essa é uma tomada de escolha que o agricultor faz. Ao comprar a semente, onde está a produtividade, ele escolhe a tecnologia. E essa tecnologia representa um manejo integrado de pragas, onde você pode usá-la de qualquer maneira. E essa é a diferença de VT Pro 3, numa área onde nós temos a praga e onde nós não temos. Qual é a diferença disso? A diferença é que, abaixo do solo, nós não temos como fazer um manejo integrado. Vamos mostrar para todo mundo que está assistindo pelo YouTube, então, só para ver o tamanho, né, da raiz. Isso representa o quê? Quando nós falamos de um solo com baixa proteção, nós falamos de uma boa fertilidade, um bom aproveitamento de água, um bom aproveitamento de nutrientes, um bom aproveitamento do fertilizante, um bom aproveitamento de todo o sistema. E isso representa a economia, produtividade, resposta. Falar em tecnologias, hoje a Decalb é a única que mantém uma tecnologia de proteção à raiz. E muitas vezes é muito difícil tomarmos essa decisão. O que eu escolho na semente para garantir a produtividade? Eu escolho uma proteção de BT acima do solo, uma proteção de BT abaixo do solo. E nem sempre nós temos tudo. A grande diferença é que abaixo do solo nós não conseguimos mais interagir depois de a planta estabelecida. Mas acima do solo nós temos diversos mecanismos, não só de proteção, mas também de manejo. E aí entra como nós podemos aportar. Então, quando nós pensamos em tecnologia, a Decalb hoje é a empresa que lidera esse processo. Nós não vamos ter nada antes de 8 a 10 anos. E isso representa não só a Decalb, que é líder em tecnologia, mas todas as tecnologias do mercado. E aqui tem um recado muito importante, Kellen. E eu acho que o Fernando vai abordar muito bem isso. Não existe nenhuma tecnologia que vá ser utilizada no Brasil, seja máquina, seja semente, ou seja biotecnologia, que terá grande durabilidade com o mau uso. Por isso, o conceito de integrar as informações, trazer a disponibilidade e usar essas informações a nosso favor com plataformas digitais será a grande diferença. Okay. E o mais importante é entendermos que hoje o competidor brasileiro não é o seu vizinho, mas é o europeu, é o americano. Então, como garantir a sustentabilidade disso a longo tempo? É fazendo um bom trabalho de manejo, e aqui esses consultores são parte do que representam a evolução da agricultura nesse país.
Se nós evoluímos tanto em 10 anos, porque nós estamos falando de 10 anos de mudança de agricultura, onde safrinha se produzia 70 sacos e verão se produzia 150 sacos. E hoje nós vemos no Paraná a produção de 150 sacos na safrinha. Nós mudamos de patamar, não podemos ter as mesmas atitudes de 10 anos atrás. Agora tem uma pergunta sobre biotecnologia, eu vou pedir para o pessoal voltar aqui daqui a pouquinho. Perguntas que estão chegando pelo YouTube, vocês da plateia também podem perguntar. Tem microfones disponíveis para interagir aqui conosco, tá bom? Enquanto a gente retoma a pergunta que foi feita para você, João. Eu até sei qual é. Você sabe qual é a pergunta? Já decorou? Então diga para a gente, João. Porque, na realidade, toda essa interação é muito importante de pensar em sistemas agrícolas, né? Vou dar um exemplo muito bacana. Qual era a pergunta, você lembra? A pergunta são duas perguntas, na realidade, é aquela como eu otimizar num curto período de chuva e como o MIP e a biotecnologia afetam a cigarrinha e a dinâmica de pragas. Decorou, viu? Assim fica fácil. É porque a gente está nisso no dia a dia. E eu acho que os consultores aqui, eles passam por isso todo dia, porque nós estamos trazendo aqui algumas tomadas de decisões. E elas são dinâmicas. E um exemplo é Cristalina. Cristalina passou por uma revolução na produção de feijão e na movimentação das áreas irrigadas. E nós mudamos o sistema agrícola. Com a entrada da biotecnologia, nós mudamos o ambiente. Exatamente. E isso é uma coisa importante. E até resgatando um pouco de melhor produtividade, a melhor... As empresas hoje, a Decalb é uma empresa que trabalha desafiando os limites da produtividade, é trazer o melhor da genética. Mas só a genética não dá para trabalhar com ela se nós não cuidarmos disso. Então, o exemplo que eu uso da biotecnologia é uma Ferrari sem óleo no motor. Então, se você não fizer o refúgio, se você não fizer o manejo, não vai funcionar a Ferrari. É a melhor tecnologia, mas esse motor vai fundir. Quando a gente olha no curto período que ele quer como utilizar menor período de chuva, na realidade o que nós trazemos com a agricultura, com o manejo de solo, com a biotecnologia, com o manejo integrado e os dados para a tomada de decisão, é minimizar riscos. Agricultura significa risco. Se você não quer correr risco, não faz agricultura, porque a agricultura em trópicos mais do que nunca. Quando nós mudamos o sistema agrícola com a entrada da biotecnologia, nós demos espaço para outras espécies surgirem. Por isso o manejo integrado de praga é muito importante, porque quando nós tomamos a decisão de fazer a aplicação do inseticida com herbicida, talvez eu esteja focado na lagarta do cartucho, mas eu não observei o percevejo que está danificando o estande inicial de plantas. Ou não observei a cigarrinha. Ou o uso indiscriminado de inseticidas, como aconteceu em algumas fases, ou a má identificação das espécies, são críticas. Um exemplo claro é o prejuízo que nós trouxemos com a armígera. A armígera foi um exemplo claro de má utilização, não só da tecnologia, mas da falta de dedicação adequada para identificarmos os problemas e trazermos a racionalidade. Quando nós falamos de cigarrinha nas culturas do milho, geralmente, e essa é uma crítica a nós como indústria e também à agricultura que quer o modo mais fácil de se operar. Não existe um modo fácil na agricultura. Existe a melhor maneira e a pior maneira. Nesse caso da cigarrinha, na minha visão, como nós mudamos todo esse ambiente, entrando com tecnologia, sistema, entrou feijão, hoje nós mudamos a dinâmica de pragas, a dinâmica de doenças, o solo, entrou a agropecuária, nós trouxemos um dinamismo melhor, o manejo integrado de pragas se torna fundamental. Então, para o agricultor hoje, às vezes ele busca, qual é o híbrido que não é afetado por essa praga? Então, é sempre a solução mais prática. E não é o híbrido. Nós não podemos buscar, dentro da semente que demora 10 anos para uma tecnologia, que nós podemos perder em 3, em 4 anos, sem um bom manejo, esperar que tudo isso seja resolvido. Então, é muito importante que esse monitoramento seja acompanhado, sim, por essas pessoas que são qualificadas, mas para que nós tomemos as melhores decisões nas melhores oportunidades. Então, cigarrinha... O importante é o manejo. Volto aqui para o que o Fernando trouxe, de a gente abordarmos também
um bom acompanhamento da lavoura. Não tem como fazer uma boa agricultura de casa. João Oliveira, suas considerações finais? Bom, primeiro é uma satisfação enorme de estar aqui e falar de agricultura, num país que é maravilhoso e tem um futuro enorme pela frente. Usamos 9% do nosso território agrícola, temos uma grande capacidade de crescimento e tudo começa na semente. É muito importante que a gente tenha claro isso. E assim, eu acredito não só na tecnologia Pro3, porque foi um trabalho de mais de 10 anos, estava contando a história aqui, professor, de aprovação dessa tecnologia no Brasil. E se nós não cuidarmos, podemos perder muito rapidamente. Então, todas essas práticas em conjunto com a revolução digital é o nosso caminho. A semente é o que vai nos levar a essa agricultura potencial. Hoje somos o segundo maior produtor de milho do planeta e o primeiro maior produtor de soja. Nós somos muito bons em agricultura e eu acho que o recado é: vamos cuidar daquilo que nós temos de mais precioso nesse país, a agricultura.